complicado para nós adultos, imagine então para as crianças. Exatamente. Aquelas que vivem em famílias que são mais agitadas, a tendência é que desenvolvam essas mesmas características. O bom é que os pais podem mudar isso. E para falar como isso pode ser feito, a gente conversa agora com a psicóloga Amélia Bazan Corral. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, pessoal. Os filhos acabam pegando para si a rotina dos pais, né? Existe uma forma deles pouparem isso para a criança? Existe. Na verdade, assim, a rotina, ela faz com que os pais fiquem muito ansiosos. Então, como não passar essa ansiedade para os filhos, né? É importante que os pais, eles aprendam a não catastrofizar as situações do dia a dia. Então, passar esse medo que eles sentem do mundo externo para a criança. Então, um exemplo bem básico disso é assim, o filho, ele cai e a mãe, muito ansiosa, ela dá aquele berro, sai correndo para acudir esse filho, né? Então, assim, acuda o seu filho com segurança. Às vezes ela maximiza um problema. Ela catastrofiza, vira uma catástrofe, uma coisa que é simples, é cotidiana, acontece. Então vai lá, filho, foi só um tombo, a mamãe está aqui. E dessa maneira a criança vai aprendendo a se sentir mais segura e menos ansiosa. Que não precisa mostrar esse problema tão grande, né? Assim, mostrar o real tamanho dele, né? Mas é difícil. Para quem é ansioso, como os pais ansiosos, a reação geralmente é exacerbada, né? Então isso assusta a criança. Mas também tem aquela questão da responsabilidade, né? Na escola, como os pais podem lidar com isso, de não ter essa cobrança nos filhos, essa coisa assim, que eles cresçam, sejam adultos, tenham essa mesma responsabilidade. Hoje em dia é muito diferente de antigamente, né? Antigamente a gente brincava na rua, não tinha todas essas atividades que tem hoje. Hoje a criança ela é muito cobrada, ela faz balé, ela faz natação, ela tem o inglês, ela tem que ainda tirar 10 na prova, porque tem pais que se não tirarem 10, os pais não estão satisfeitos. Então, usar um pouquinho do bom senso, tá? Vamos medir e tentar cobrar de uma maneira que não deixe a criança se sentindo ameaçada. Porque quando os pais cobram exageradamente, a criança ela começa a olhar o mundo exterior de uma forma como se aquilo fosse agredi-la. Ela se sente ameaçada. Então, cobrar com moderação, sabe? Não daquela maneira assim... Ela não se sente à vontade para fazer as coisas reais da vida. Ela se sente muito pressionada e aí ela... Exatamente. Então, assim, olha, se você não estudar, você vai tirar 0, né? Ou você precisa tirar 10. Espera aí. Vamos encontrar o meio termo das cobranças, porque senão a criança começa a se sentir, né, se eu não tirar 10, meu pai vai me bater. Que é o que você disse, é a questão do bom senso. É a questão do bom senso. E aí a criança fica ansiosa e começam a aparecer os sintomas. Quais seriam os primeiros? Olha, é muito claro. Os sintomas de ansiedade, eles são assim, a criança ela começa a perder o sono, ela não consegue dormir, ela começa com sudorese, né? Começa a suar muito as mãozinhas e tal. Aí tem alguns sintomas que ela somatiza, então ela sente dor de cabeça, dor de barriga, não quer ir para a escola, rói as unhas, é um sintoma bem típico de ansiedade, tá? Entre outros, dá para começar percebendo por aí. Bom, esse assunto é um assunto muito extenso, né? O nosso tempo é curto, mas muito obrigada pelas suas orientações. Imagina, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E no nosso site...